Muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, 14 de setembro. O dia começa com os investidores já de olho nas movimentações que vêm lá de Brasília. Ontem à noite, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma postagem na rede social falando sobre a Petrobras e as repercussões foram praticamente imediatas. Ele disse o seguinte, olha só a postagem dele na rede social. Tudo caro, gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? Amanhã, a partir das 9 horas, o plenário da Comissão Geral para questionar o peso dos preços na empresa no bolso de todos nós. A Petrobras deve ser lembrada. Os brasileiros são seus acionistas. Hoje, o presidente da Petrobras, General Silva e Luna, participa de um debate sobre a situação da operação das termoelétricas, o preço dos combustíveis e outros assuntos. Em alguns lugares do país, a gasolina já é vendida a mais de R$ 7,00 o litro. E a política de paridade internacional deve entrar na pauta. A reação no mercado internacional veio rapidamente. As ADRs da Petrobras na Bolsa de Nova York fecharam em queda de 1,16%. E a gente fica de olho em tudo que acontecer nessa reunião, também os impactos da Petrobras aqui no Brasil, assim que o pregão iniciar aqui no Brasil. A gente vai trazendo ao longo da programação tanto a reunião lá do presidente da Petrobras quanto a expectativa de alteração nos preços das ações da Petrobras. Na agenda de hoje, também temos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando em evento, todos de olho nas sinalizações, se a Selic deve ser elevada nos 100 bases já comentados na ata da última reunião do Copom, ou se a correção pode ser ainda mais agressiva por conta da inflação acelerada. Lembrando que a reunião do Copom já é na próxima semana. E também a gente tem o volume de serviços. Daqui a pouquinho a gente traz todos os dados aqui para vocês do volume de serviço que sai agora às 9 horas da manhã. E depois de uma semana cheia de volatilidade e turbulências políticas, a segunda-feira foi um pouco mais tranquila, o mercado reagindo bem ao clima de pacificação entre os poderes. Vamos dar uma olhadinha como fechou a Bolsa, olha só, em alta de 1,85% aos 116.404 pontos. As mais altas, olha só, Melius subindo mais de 12,8%, um movimento aí, né, de expectativa dos investidores depois de uma queda bastante significativa nos últimos pregões. Nas últimas semanas, a gente lembra, Melius chegou a cair mais de 40% nas últimas semanas. E agora os investidores voltando aí a fazer movimentações na empresa. Inclusive, Melius que desdobrou na proporção de 1:6. A gente vê Banco Pan também subindo 9,45% depois do banco anunciar ali a aquisição de uma plataforma de negociação de veículos automotores usados, né? Os investidores reagindo. Também CVC, olha só, CVC indo na esteira dos bons números da aviação civil aqui no Brasil e também com a expectativa de vacinação, retomada de turismo nesses próximos meses. CVC subindo 9,3% e Dux também subindo quase 8% e Dux depois de anunciar ali também o interesse pelo Centro Universitário de Brasília. Nas mais baixas, a gente teve aqui Pets caindo 1,73%, uma queda ali ligeira, assim como Suzano, nessa questão aí de alta de dólar, de baixa de dólar, enfim, a empresa bastante dolarizada tendo ali o impacto. Marfrig e CCR também completam as empresas que tiveram ali as mais baixas no pregão de ontem. A gente percebe ali uma expectativa e vamos ver como que reage o mercado hoje. Inclusive, o Marcos Saravalli está trazendo o tom do mercado nessa terça-feira. Ele conta pra gente o que ele está projetando para o pregão de hoje. Marcos Saravalli, conta pra gente. Bom dia. Oi, Felipe. Muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de mais um dia com viés positivo. Então, vamos ver se a gente continua o movimento de ontem, desse começo de semana. E temos mais um dia positivo para recuperar as quedas recentes, né? Lembrando, outro destaque também tem sido o petróleo no mercado internacional. A gente reforçou por aqui nesses últimos dias, né, que a gente
esperava realmente que o petróleo não ficasse abaixo do patamar de $70 por muito tempo. E hoje mais um dia de leve alta, mas já buscando sustentar acima do patamar de $74, que é um patamar muito bom, né, para as companhias nacionais, principalmente destaque, a gente sempre reforça a Petrobras, que é a mais conhecida, e também a PetroRio, que é a nossa preferência, tá bom? Lembrando, outro destaque aqui, agora na ponta negativa, tem sido a preocupação em relação a alguns setores da economia chinesa, principalmente o setor de construção civil e umas grandes empresas por lá, que tem apresentado maior preocupação em relação ao endividamento, sua situação financeira, e também nós temos acompanhado um pouco de volatilidade, né, nas ações na bolsa chinesa, tá? Então isso pode também repercutir e trazer uma tendência, como a gente tem visto, de queda no preço das commodities, principalmente do minério de ferro, né, por lá, e consequentemente trazer um pouco de volatilidade adicional para as ações da Vale, principalmente, e consequentemente de algumas siderúrgicas aqui no Brasil, tá bom? Então é importante acompanhar também as notícias vindas da China, né, que tem trazendo um pouco de preocupação em relação ao setor de construção civil por lá também, tá bom? Então esses são os principais destaques. A agenda econômica dessa semana é relativamente tranquila, né? Lembrando que a gente tem um destaque da semana que vem, quando a gente tem um encontro do FONC, do Banco Central americano, mas somente na semana que vem, tá bom? Então todos um ótimo dia, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Cravo do Dia. Até mais, tchau! Valeu, Marcos Saravalli. Vamos então às notícias internacionais, porque nos Estados Unidos hoje é dia de sair os dados da inflação ao consumidor, o CPI. Os dados saem daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, e a expectativa é que o número venha com alta de 0,4% em agosto na comparação com julho. Se for confirmada essa expectativa, o dado mostra uma desaceleração da inflação. O CPI vem no momento em que se discute quando o Fed vai começar a reduzir os estímulos à economia, que deve iniciar pela redução das compras dos ativos, o chamado tapering. Em discursos em eventos, dirigentes da autoridade monetária, em geral, têm dito que já houve progresso substancial em direção à meta da inflação média, que lá nos Estados Unidos é de 2%. Vamos dar uma olhadinha aqui como estão operando os futuros lá nos Estados Unidos, todos em queda nessa expectativa da inflação. O índice Dow Jones caindo 0,15%, o S&P caindo 0,12% e a Nasdaq caindo 0,17%. Leves quedas aí nos índices americanos. Na Europa, os investidores também ficam de olho, claro, na divulgação desses dados americanos, e na Europa também as bolsas caindo, tá? CAC na França caindo 0,84%, FTSE no Reino Unido caindo 0,91%, índice Eurostoxx caindo 0,25%. Ao contrário, a única bolsa que está subindo nesse momento lá na Europa é DAX na Alemanha, que está subindo 0,6%. E na Ásia, os investidores também estão atentos aí aos problemas financeiros da Evergrande, uma gigante do setor imobiliário chinês. O Marcos Saravalli estava comentando aí essas dificuldades do setor imobiliário na China. A empresa ela caiu forte, mais de 11,8% depois dessa incorporadora chinesa prevê uma significativa queda nas vendas de imóveis agora no mês de setembro. Ontem, a Evergrande desmentiu rumores de que estaria prestes a falir. Na China, a questão da Evergrande pesou nos papéis de outras empresas imobiliárias, além de ações de siderurgia, que também tiveram grandes perdas, e isso acabou refletindo nos índices lá na Ásia. Olha só, o índice Xangai caindo 1,42%, uma queda bastante significativa. Hansen caiu 1,21%. No Japão, a bolsa subiu 0,73%, indo na direção contrária aí de toda essa situação que aconteceu aí lá na China com as empresas de imobiliária e com as empresas também de siderurgia. E agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com as revisões de lucros por ação. Ele vai contar pra gente todo esse gráfico aqui, o que quer dizer. Conta pra gente, Marco, bom dia. Oi, Felipe, muito bom dia. Voltando aqui ao nosso gráfico do dia, a gente tem aqui as revisões de earnings per share, né, de lucro por ação, que ocorreu aí nos últimos 12 meses, né, ou seja, desde setembro do ano passado. E a gente vê realmente que as revisões, né, das expectativas, né, de lucro das companhias
continuam acontecendo muito forte ao redor do mundo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Japão e nos principais mercados emergentes, né? É isso que tem sustentado as bolsas ao redor do mundo, tá bom? Essa é a notícia positiva. A notícia negativa é que se em algum momento a gente passar por alguma revisão negativa, revisão para baixo das expectativas de lucro, lembra que sempre quando a gente fala de expectativas, a gente está falando para os próximos 12 meses ou para o próximo ano, né? Não para o passado nem para o ano corrente, né? Sempre olhando para frente. Se em algum momento a gente tiver revisões, expectativas marginais para baixo, aí a gente pode realmente ser um catalisador de realização de lucros. Tá? Por enquanto, por hora, a gente continua numa crescente saudável, né, das revisões Estados Unidos, Europa, Japão e mercados emergentes, tá bom? Por isso que a gente continua com uma visão saudável dos investimentos em ações, tá bom, pessoal? Então, um ótimo dia, uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! Valeu, Marcos Saravari. Eu estava falando ali do volume de serviços, tá? O volume de serviços, olha só, acabou de sair, subiu 1,1% em julho em relação a junho, tá? O volume subiu 1,1% na série com ajuste sazonal, de acordo com a pesquisa mensal de serviços. Isso foi o que informou o IBGE agora há pouco. O resultado veio igual à mediana de estimativas dos analistas ouvidos pelo Broadcast, que previa uma alta aí de 0,5% até 2,5%. Na comparação com julho de 2020, houve uma elevação aí de 17,8% no volume de serviços prestados, já descontado aí o efeito da inflação. Essas são as informações, são os dados do volume de serviços que a gente traz aqui para você. E vai repercutir ao longo do dia como que isso acaba impactando, né? A gente sempre traz alguns indicadores, como que isso que impacta o PIB, como que isso impacta também na própria economia, no ritmo de aceleração, né? Naquelas percepções de aceleração da economia. Mas vamos voltar aqui aos nossos destaques corporativos, porque a reunião para votar o termo final do edital do 5G terminou mais uma vez sem conclusão. Um dos conselheiros da Anatel pediu vistas para analisar a proposta. A retomada da discussão deve acontecer só no próximo dia 30 de setembro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que os atrasos no calendário para o leilão das frequências da tecnologia 5G estão provocando um prejuízo de 100 milhões de reais por dia aqui no Brasil. O leilão do 5G vai ser a maior licitação de telecomunicações da história. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deve anunciar na próxima quinta-feira a redução dos juros para financiamento imobiliário. Sem muitos detalhes, ele falou que a demanda por financiamentos imobiliários não vai deixar de ser atendida e que o Banco Estatal dispõe hoje de 250 bilhões de reais prontos para serem emprestados, sendo que 5 bilhões já devem ser direcionados para a habitação nos próximos 4 meses. O Santander anunciou a compra de 70% da plataforma mexicana Mercadotécnica, Ideias e Tecnologia. A empresa se une ao braço de pagamentos GetNet, que se prepara para uma oferta inicial de ações lá na Nasdaq. Em comunicado, o Santander afirmou que a mexicana vai seguir desenvolvendo soluções para pagamentos e pode exportar seus negócios para outros países. A empresa foi fundada em 2004, tem mais de 35 mil clientes e 125 mil terminais de pagamentos. A Gafisa também informou que atingiu 1 bilhão em VGV em 2021, com o lançamento de um residencial no Leblon, no Rio de Janeiro. O empreendimento adiciona 190 milhões de reais ao VGV da empresa e o número reforça o guidance para o ano, que é de alcançar 1,5 bilhão de reais no volume geral de vendas da Gafisa. E o Conselho de Administração da SLC Agrícola aprovou um programa de recompra de até 2 milhões de ações. O objetivo da companhia com a operação é maximizar a geração de valor para o acionista. O prazo máximo para a realização da operação é de 18 meses e no pregão de ontem as ações da SLC fecharam em R$ 44,36. A Camil anunciou a compra da empresa dona de cerca de 10 marcas de café, como Pilão, Pelé, Seleto e também o Café Moca. Segundo a Camil, a operação é um passo importante para o ingresso da companhia no mercado de café e ajuda nos objetivos estratégicos de aquisições de marcas e ativos no setor de consumo da América do Sul. O valor dessa negociação não foi divulgado pela companhia.
E assim que a pretende fazer ao menos 6 aquisições nos próximos 12 meses, essa informação foi dada pelo diretor financeiro e também de relações com os investidores, Thiago Rocha. Segundo ele, são 21 oportunidades de aquisições ativas que somam 2,5 bilhões de reais. Só para a gente lembrar, a empresa captou 400 milhões de reais na semana passada por meio de uma oferta subsequente. E a meta da empresa continua sendo a de conquistar uma fatia maior dos atuais 6% no mercado de software e aplicações para o segmento de tecnologia. É isso aí, pessoal. Deixa eu desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui, um monte de gente no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam do joinha, não se esqueçam do like. Peter Santana, o primeiro aqui do nosso chat do YouTube, desejando um ótimo dia. Também tem o Moacir Colares, o Pedro Oliveira, Elcio Santos, Cerveja por aqui, Elisa Murai, Bacon Frito, Emerson Duarte, o Diego Paganini, o Padeiro Trader aqui, o melhor jornal do Brasil, top mesmo, maravilha. Sandro Figueiredo, um abraço para você, bom dia. Para o Marcos Mendonça, Alexandre Urukawa, o José Fabiano Naciuki, o MPK por aqui, o Marcos Antônio e o Adirley está por aqui também falando, vai Gafisa, é isso aí, preparado para a guerra, olha só, chegando por aqui o Cristiano de Godoy Santana, enfim, todo mundo por aqui, todo mundo na audiência do nosso BMC Pre-Market, que segue com muitas informações, muitas notícias e também com muita análise do Guga Almeida, que está chegando aqui para começar esse nosso bate-papo nessa terça-feira. Guga Almeida, ótimo dia para você, ótima terça-feira. Ô Guga, desmuta o mic aí, por favor, senão não consigo te ouvir, rapaz. Bom dia. Agora sim. Bom dia, pessoal. Boa. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira para nós. Ótima terça-feira. Ô Guga, vamos começar falando, né? A gente trouxe aqui no comecinho do nosso pre-market aquela questão lá do Lira falando que a Petrobras, não se esqueça, a empresa é dos acionistas, a empresa é do povo, e a gente fica sempre nessa expectativa de saber o que vai acontecer com a Petrobras, né? Sempre que existe alguma questão, sempre que existe algum comentário sobre política de preços, algum comentário sobre gasolina cara, gasolina barata, paridade com preço internacional, a gente vê alguma movimentação. A própria empresa lá nos Estados Unidos acabou caindo mais de 1% no fim do pregão de ontem. E a gente fica nessa expectativa, né? Será que a gente vai ter mais alguma sinalização? Será que a gente vai ter mais alguma interferência? O que será que vai acontecer com a Petrobras, né, Guga? Boa, Felipe. Vamos lá, né? Os analistas fundamentalistas, todos eles comentam que Petrobras, querendo ou não, está descontada, né? Está barata. Se nós formos olhar, a gente ainda não atingiu aqueles patamares de preços de 2008. Não é 18, é 8, tá? Onde a Petrobras fez as máximas históricas. Me parece que em preço, em contexto aqui, se a gente for olhar para petróleo, todo esse movimento que a gente vê de investidores estrangeiros, olhando para essa questão do ciclo de commodity e tudo mais, existe sim uma possibilidade de Petrobras destravar preço e ter um bom rally de alta. Nós vamos olhar o gráfico algo mais. Né? Mas a gente precisa entender também aonde, caso apareça, né, um bêbado na contramão, eu falo que é um bêbado na contramão, eu sou um cara que ainda chama Vale de Vale do Rio Doce e vou ter muita dificuldade de chamar de Via Varejo de Via, né, porque são muitos anos, né, falando a mesma coisa. Vale mudou o nome em 2008, eu continuo falando ainda Vale do Rio Doce, como eu vejo muitos outros analistas antigos também tendo esse mesmo problema, né? Então, vamos olhar aqui o que pode acontecer com Petrobras, o que nós podemos esperar, né, Felipe? Com todas essas colocações, o que nós podemos de fato esperar com o comportamento do ativo? Deixa eu abrir aqui a Petrobras. PTR4, tá? Vamos olhar aqui a Petro 4. Olhando aqui numa visão mais longa aqui da Petrobras, tá? O que me chama a atenção, tá, Felipe? Deixa eu entrar primeiro aqui no gráfico semanal, só para validar o que eu falei sobre nós não termos ainda chegado, né? Me corrigindo esses dias que eu falo ter chego, né? É chegado a maneira correta, então vou falar aqui como o pessoal me ensinou, a gente ainda não chegou aqui nos patamares das máximas históricas aqui de 2008, certo? Então,
Se nós olharmos, Felipe, quando o Petrobras volta para este patamar de preço, que foi uma única vez só que voltou, tá? Que foi 2010, mas se nós olharmos para depois, né, nós voltamos aqui em 2019, certo? Nota como ganha volatilidade nesses patamares de preço. Tá? O que é o ganha volatilidade? O preço ele oscila mais nestes patamares de preço do que ele vinha oscilando nos patamares de preço mais abaixo, né? Numa cotação mais reduzida. Tivemos aqui toda a movimentação em função do Covid, volta a subir. Aqui nós temos todo esse imbróglio político em cima de Petrobras de novo, mas nota, Felipe, que a gente já está aqui, né, trabalhando dentro desse imbróglio muito próximo das máximas. Isso aqui tende a me trazer, depois de ter lido tudo o que aconteceu aqui para trás, obviamente, uma sensação de que tudo está se preparando para haver um rompimento deste nível de preço. Tá? E aí dentro disso, Felipe, existe um ciclo muito grande que dá para nós projetarmos, aí são patamares de preço bem elevados, tá? Que eu acho que vale a pena esse exercício em um segundo momento, mas a gente tem aqui este movimento menor, este movimento mais dentro do o que aconteceu neste ano de 2021. Tá? Então, quando a gente olha para esse ano de 2021, o nosso ciclo, ele está aqui, ó. Ele está aqui, está bem aqui. Se tu for parar para pensar e tirar um pouquinho aqui do efeito político que nós tivemos aqui no início do ano, que fez essa movimentação mais intensa, tu vai notar que o preço está trabalhando neste patamar aqui, entre os 20... Deixa eu pegar aqui a minha régua para olhar, ó. Entre os 24 e os R$28, já praticamente o ano todo. Nós tivemos só esse período, sim, né, que foi em função de efeito político, que jogou o preço lá para baixo, mas depois voltou rapidamente. Tá? Então a gente está trabalhando aqui dentro desse contexto. O que eu enxergo de projeção para alta? Certo, Felipe? O que eu enxergo de projeção para alta? Bom, o que eu enxergo dentro desse ciclo de alta é esse movimento onde Petrobras ele ganha volatilidade aqui nos níveis de 90%, tá? Ou seja, nós temos uma primeira resistência, quando a gente analisa dessa maneira, uma primeira resistência que vai acontecer aqui em R$ 30,45, tá? R$ 30,40. Superando esse nível de preço, entra num processo de expansão. A gente vai ver coisas, né, provavelmente com novas evidências e coisas que estimulem, né, a gente ter mais confiança em investir na Petrobras. E aí o próximo patamar seria ir buscar R$ 35,50. Superando esse nível de preço, nós teríamos lá os R$ 40, né, os R$ 39,45. E depois, quem sabe, a região que eu gosto bastante de pensar que existe a possibilidade de ir para lá, num novo rally, até com toda essa movimentação que nós estamos no petróleo, enxergando aí, quem sabe, para 2022, ao longo de 2022, 2023, podendo chegar até mesmo a 45,50. Tá? Eu não descarto em nada essas possibilidades, essas movimentações aqui futuras, quem sabe, para a Petrobras. Claro, o que desconta a Petrobras, né? O que desconta a Petrobras são esses riscos que a gente vem vendo, que são as narrativas que estão alinhadas com temas políticos. Maravilha. Ô Guga, só para a gente atualizar aqui, eu estava dando uma olhada, no pré-market lá nos Estados Unidos já está caindo mais de 1%, tá? A Petrobras nesse aguardo aí para saber o que o general Silvio Luna vai falar sobre a questão dos combustíveis, sobre a questão das termoelétricas e também alguma resposta ali ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas, ô Guga, nessa perspectiva aí... Eu mostrei o cenário positivo, tá? Mas, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a tela, eu te mostro o cenário da onde eu imagino que possa acontecer as correções, tá? Porque eu acho que o olhar maior do investidor faz sentido tu olhar para esse lado, tá? O olhar negativo na Petrobras, claro que existe, tá? O meu olhar negativo, ele está aqui, ó. Nós temos a primeira etapa de correção, estamos na segunda movimentação de correção, tá? E se por acaso as coisas se deteriorarem, se por acaso ficarem, né, o mercado ali começar a ficar um pouco mais azedo, o que eu estou enxergando que nós temos de possibilidade de vir? Voltar aqui, ó, para 22,20.
tá? Então seria voltar para cá, ó. Esse seria o nível de preço que eu imagino que Petrobras poderia voltar aqui no pior cenário. Só que nota que interessante também o que nós tivemos aqui. Tu falou que está caindo 1,3, correto? 1,3 agora tu comentaste, né? Está caindo mais de 1%, 1,07%. Não, tudo bem. Olha só que interessante, ó. Esses últimos 3 dias, se nós formos olhar, tá? Esses últimos 3 dias aqui em Petrobras, ela teve da mínima para a máxima uma valorização de 10%. Então, uma queda de 1,7, alguma coisa, vai estar aqui ainda dentro desse ambiente dos 3 dias. Tá? Então, não é uma. Se tu for olhar assim, no contexto geral, no movimento geral, não é algo assim, nossa, né, que vai fazer novas mínimas ou que vai criar um cenário onde o fluxo dos investidores vai entrar num patamar pior do que a gente estava na semana passada. Tá? A gente tem que ir monitorando. Óbvio, se ficar muito pesado, muito intenso, até porque nós temos exercícios de opções essa semana, e querendo ou não, né, somando aí Petro 13 e Petro 4, o volume da Petrobras é o maior volume na nossa bolsa, então pode ser que fique um pouco mais pressionado, até para dar o exercício aí para a ponta vendedora, querendo ou não, a gente, nos últimos 15 dias, nós tivemos aqui essa movimentação aqui de baixo, então a ponta vendedora ela está se beneficiando nesse último exercício, então pode ser sim que fique um pouco mais travado, mas olha, de verdade, tá? Quando eu olho, eu traço esses cenários e olho essa força potencial toda aqui entre baixa e alta, mesmo que eu consiga entender que nós temos aqui um movimento, uma possibilidade de cair 12%, se eu olho o que eu tenho de possibilidade para subir, no primeiro movimento 16, segundo movimento 35, no terceiro movimento, querendo ou não, 50%. Se eu penso na relação de risco-retorno, a simetria, eu posso chegar numa situação até mesmo de 5-1, né, o que eu tenho para cair versus o que eu tenho para subir. Aí, claro, tem que fazer aquela matemática do quanto tu vai alocar de capital em cada uma das situações, qual é o cenário que tu acredita, né, que possa se desenrolar primeiro para que tu possa proteger, caso o teu cenário não se desenvolva e possa entrar num segundo momento. Porque mesmo que nós vejamos a Petrobras vir buscar aqui 22,85, não muda nada todo esse cenário que eu estou olhando aqui para cima. Uhum. Maravilha. Ô Guga, e nessa conversa aqui a gente acabou falando bastante de Petrobras, que a gente acabou nem falando sobre a perspectiva para o dia, para a Bolsa como um todo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como estão suas projeções aí para o Ibovespa hoje, que ontem acabou tendo um dia de otimismo, um dia animado ali, subindo 1,85%. Será que esse otimismo dos investidores se mantém para hoje? Legal. Sabe uma coisa que está me incomodando, Felipe? É que se tem um otimismo, mas não se gera uma movimentação acima do mínimo aceitável. Né? Eu queria que os movimentos eles fossem um pouco mais eufóricos, vamos assim dizer, né? Que o pessoal ficasse mais corajoso. A sensação que eu tenho é que a Bolsa ainda continua com freio de mão puxado, mesmo que tenha tido essa variação positiva, né, de 1,8, dentro do contexto, estou esperando uma variação ainda mais forte, um pouquinho mais forte, né, pela análise pequeno, toda então, do que o mercado tem feito. Ficou pequeno, infelizmente ficou pequeno. Mas deixa eu mostrar aqui o meu gráfico novamente, com as expectativas para o dia de hoje. Tá? Esse aqui é o meu cenário negativo, tá, Felipe? Só para tu entender, eu já estava com ele aqui na tela traçado, até porque nós tínhamos visto o mercado abrir aqui em correção, então estava olhando que poderia chegar até aqui os 115,600, certo? Mas o meu cenário de alta, o meu cenário positivo, ele é um cenário, cara, bem otimista, tá? Eu gosto do fato do mercado ter feito essa segunda etapa aqui de baixa, na direção da tendência principal que nós estávamos tendo anteriormente, e gosto mais ainda, Felipe, dessa resposta intensa aqui, onde traz a nossa bolsa para o índice futuro já está no 0 a 0, e as minhas expectativas é que, poxa, a gente vai ver a bolsa buscar os 120 mil pontos no índice futuro, lá os 120.500 pontos. Quando a gente olha para agora, né, nós estamos aqui na região exatamente dos 116.700 pontos. Então eu estou com uma expectativa, anota bem, né? Estou com uma expectativa de que a gente possa ter um movimento direcional mais intenso. Hoje é terça-feira, sexta-feira exercício de opções.
Então, quando tu vai encaixando esses cenários com um contexto, faz todo sentido, sim, se tivermos uma inversão aí, principalmente por causa do exercício de opções, né, do mercado pegar uma tendência e, quem sabe, ter aí uma valorização bem legal. Isso traria um otimismo, isso traria uma situação um pouco mais confortável para os investidores que estão buscando esse ponto de compra, né? E aí, quem sabe, a gente pode sim ver o mercado andar mais e mais. Então, estou aí na expectativa, Felipe, que a gente tenha um dia mais forte, mais intenso, e querendo ou não, as minhas projeções elas são mais longas, mesmo que eu esteja falando aqui de curto prazo, elas são mais longas. Isso faz com que eu tenha que ajustar o risco da minha carteira no tamanho da posição. Isso é muito importante, Felipe. É uma matemática simples de ser feita, uma continha simples de ser feita por parte dos investidores, mas exige com que os investidores eles saibam exatamente quanto eles estão buscando de rentabilidade na sua carteira. Senão fica aquilo do tudo pode, e aí de fato é difícil, né, navegar os mares aí da Bolsa de Valores. O cara tem que saber quanto ele quer percorrer para saber quanto ele tem que levar de combustível. Maravilha, sensacional, hein? Tem que saber quanto quer percorrer para saber quanto levar de combustível. Muito bom, Guga. Valeu, então. A gente se encontra amanhã novamente aqui no BMC Pre-Market. Uma ótima terça-feira, bons negócios e vamos que vamos. Vamos ver o que vai acontecer com a Bolsa hoje. Legal, perfeito. Bons negócios a todo mundo. Até amanhã. Abraço. Valeu, Guga. Abração para você. Guga Almeida, ótimas análises aqui. Eu ia dar um bom dia aqui para todo mundo do nosso chat, mas se não, o Rui das Neves já está olhando aqui, ó, Felipe está roubando o horário da Paula, hein? Olha só, a Paula Moraes está de olho aqui em mim. Só queria só registrar aqui um abraço para a Larissa Valdívia, que falou que estava com saudade da gente. Não some mais, Larissa, volta a assistir a gente, por favor. E eu quero chamar a Paula Moraes agora para eu passar o bastão, para eu me despedir de vocês e a Paula comandar agora o BMC News, seguindo aí com todas as notícias, as repercussões do mercado financeiro. Bom dia, Paula Moraes, toca o barco. Bom dia, Felipe. Obrigada. Você viu que eu contratei o Rui das Neves para ser nosso xerife, né? Ele tá sempre ali, ó. Olhando, ajudando a gente a olhar o relógio e a lembrar do tempo. Dos dois lados. De manhã, ao contrário, de tarde. Ontem ele ficou lembrando. Paula, lembra dos 3 minutos de tolerância. É isso aí. O Rui tá sempre atento. Obrigada. Felipe, pode deixar que eu vou tocando o barco aqui. Daqui a pouco você volta. Hoje, só 5 minutinhos de atraso. Tranquilo. 12h35. Felipe tá de volta. Tchau, tchau, gente.